Boa tarde. Eu sou Regina Horta Duarte, sou coordenadora do Centro de Estudos dos Animais da UFMG, sou professora da UFMG desde 1988 e neste ano de 2025 eu sou professora visitante na UFOP. E este programa é o primeiro de uma playlist especial que será abrigada no canal do YouTube As Quatro Estações. O título dessa playlist é História da Fauna Silvestre na Grande BH. Essa playlist é um dos resultados do projeto interdisciplinar coordenado por mim, por Yuri Melo Mesquita e Marcelo Ferreira de Vasconcelos, e apoiado pela FAPEMIG no processo APQ 84724. O projeto História da Vida Silvestre, da Fauna Silvestre na Grande BH, ele privilegia a importância da fauna silvestre da nossa metrópole, nos diálogos entre a história, a arquivística e a história natural. E hoje eu tenho aqui comigo o Yuri de Melo Mesquita, um dos coordenadores do projeto. O Yuri é doutor em História pela UFMG, autor do livro Jardim de Asfalto, Água, Meio Ambiente, Canalização e as Políticas Públicas de Saneamento Básico em Belo Horizonte, 1948 a 1973, que foi publicado em 2014 pela editora Letramento. Ele é pesquisador, portanto, um talentoso pesquisador da área de História Ambiental Urbana, e ele escreveu a tese de doutorado Uma Mão Lava a Outra, Saneamento Básico, Política e Meio Ambiente em Belo Horizonte, 1892 a 1973. E essa tese ganhou o prêmio FMG da área de História em 2024. Ele já atuou como diretor de museus e centros de referência da Fundação Municipal de Cultura, diretor de Patrimônio Cultural, Arquivo Público e Conjunto Moderno da Pampulha e diretor do Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte. E, atualmente, ele é professor do curso de especialização em Conservação e Gestão do Patrimônio Cultural da PUC-MG. O tema de hoje é a presença dos animais nos arquivos. A chamada história dos animais, com a qual nós trabalhamos, né, Yuri, tem uma importante discussão sobre fontes históricas. Esse é realmente um ponto essencial para todos que se dedicam a refletir sobre as relações entre humanos e os outros que humanos nas mais diversas sociedades ao longo do tempo. Afinal, os animais não produzem fontes históricas, pelo menos aquelas com as quais a gente está acostumado a lidar. Eles não escrevem livros, nem relatórios, não tiram fotos, não fazem filmes, e é certo, né, que eles deixam registros, que eles deixam seus rastros até muito rapidamente apagados no solo, mas eles inspiram poetas, eles inspiram pintores, escultores, eles invadem as páginas escritas pelas pessoas, pelas autoridades públicas, levando alguns autores, como Etienne Berson e até Diogo Cabral, também a falarem numa co-escrita, ou como o historiador norte-americano Zé Vitor Tortorich fala, eles estão presentes, de alguma forma, nos arquivos, fisicamente, nas capas de couro dos volumes, que são guardados nas estantes, ou ainda vivos, praças, roedores também, nos cantos dos arquivos, e que fazem o inferno dos arquivistas, porque eles destroem o papel e os documentos, né? Mas o fato é que os historiadores que lidam com animais ao longo do tempo encontram caminhos criativos para trazer os animais. Numa visão muito superficial, eles podem parecer absolutamente ausentes da documentação, mas à medida que a gente procura, eles parecem literalmente saltar das fontes, né? E é sobre a presença dos animais nas fontes históricas relativas a Belo Horizonte que Yuri Mesquita vai nos contar aqui algumas de suas experiências, vai nos mostrar algumas fontes, eu pedi para ele, e vai abrir nossos horizontes, né? Então, Yuri, muito obrigada por estar aqui, especialmente por abrir essa playlist. E eu vou passar a palavra para você, mas vou te deixar uma primeira pergunta, né? Na sua experiência como pesquisador e também como gestor municipal de cultura, né? Nos vários cargos que você já ocupou, quais são e onde estão as fontes para a história da vida dos animais nos arquivos e nas bibliotecas sobre Belo Horizonte?
Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, depende do horário de quem assiste. Estou muito feliz em abrir essa playlist. É uma honra sempre conversar com você, Regina, amiga e orientadora de tantos anos, né? Num projeto que é tão bacana, que nos traz tanta alegria. Eu fico muito feliz em poder participar e tentar contribuir um pouquinho, tendo em vista uma longa trajetória, né? Já são 19 anos trabalhando direta e indiretamente com arquivos, se não for como gestor, como técnico ou como pesquisador também, e tendo como referência principalmente o arquivo da cidade de Belo Horizonte, onde eu passei 19 anos da minha vida, né, e outros arquivos que eu tive o prazer de pesquisar, como o próprio Arquivo Nacional, como o Arquivo Público Mineiro, o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, enfim. É uma longa lista de arquivos que eu tive o prazer de ter contato. Eu gosto muito de arquivo, né? Arquivo do Estado de São Paulo. Os animais, infelizmente, por uma série de motivos, né, até pela própria forma da produção desses documentos, os animais eles são um pouco invisibilizados nesses acervos do ponto de vista da descrição, né, da indexação, do ponto de vista. Normalmente, eu estou fazendo uma generalização, né? Nós temos algumas exceções. Mas normalmente, à primeira vista, se você for procurar, né, fazer uma pesquisa rápida nos bancos de dados arquivísticos, nas bases de dados, nas plataformas Atom que nós temos, não só arquivísticos, mas também se a gente for olhar na Biblioteca Nacional, se a gente for olhar em museus como o próprio Museu Histórico Abílio Barreto, que é o Museu da Cidade de Belo Horizonte, e outros museus com um acervo, né, órgãos custodiadores, os animais eles não têm indexadores específicos normalmente. No caso dos arquivos, os fundos que você mais encontra referências animais são os fundos mais óbvios, vamos dizer assim, como zoonoses, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, mas só que ficam num segundo plano de descrição arquivística em outros fundos importantes, como comunicação social, como setores que produzem as fotografias, que no caso aqui de Belo Horizonte é o setor da comunicação, mas de outras cidades podem estar em outros locais, né? Então você tem que fazer um trabalho um pouco mais minucioso, né? O trabalho tem que ser mais atento, você tem que ir nos pormenores dos fundos, você tem que buscar os indícios. E, de fato, isso tem motivos históricos para acontecer também nas cidades, porque, assim, eu vou puxar a sardinha mais para minha pesquisa também, né? Aqui no caso de Belo Horizonte. Se a gente for ver o acervo, a construção do acervo que compõe o arquivo público da cidade de Belo Horizonte, nós vamos ter, a gente pode perceber uma atenção muito grande com a questão sanitária da cidade, né? Pelo menos no discurso. Isso é até o tema da minha tese. Então, se a gente for olhar acervos como da regulação urbana, acervos que hoje é SLU, mas que era de recolhimento de lixo, se acompanharmos acervos de divulgação de atos da prefeitura, ou até acervos de relatórios de prefeitos, acervos de relatórios de órgãos de obras, e até o próprio acervo da Comissão Construtora da Nova Capital, os animais estão abundantemente presentes de várias formas, mas o que é mais recorrente são as chamadas pragas urbanas, como, por exemplo, escorpiões, baratas, morcegos, roedores. Nós temos também as questões do caramujo, né, da doença da esquistossomose. Isso aparece em vários fundos arquivísticos aqui em Belo Horizonte, que é um problema que foi muito sério em Belo Horizonte, né, nos primeiros 60 anos da cidade, principalmente. Enfim, e hoje, se a gente for olhar os acervos mais recentes, nós temos um acervo que é muito importante, principalmente em relação dos animais silvestres, são os acervos de licenciamento que principalmente áreas de preservação permanente, porque esses acervos de licenciamento de atividades, licenciamento de obras, de edificações, de estádios, como a própria Arena MRV, que acabou de ser inaugurada, né, que é a arena que o Atlético Mineiro tem seus jogos, e são acervos, são considerados permanentes, que eles vão ficar no arquivo por maior tempo possível, né, porque nada é para sempre. Nestes acervos, a gente tem uma descrição minuciosa dos animais que ali vivem, desde os insetos.
passando pelos roedores, pelas aves, pelas árvores, que as aves precisam, né, para fazer seus ninhos, para se alimentar, para as nascentes, que se tem algum peixe que não tem, porque os nossos rios, né, que foi o tema do nosso primeiro trabalho, né, da dissertação, que é do livro, eles foram, na sua maioria, aqui em Belo Horizonte, foram invisibilizados e foram poluídos. Então, nós tivemos um dano muito grande à fauna, né, desses rios, infelizmente, e tem todas essas descrições minuciosas nesses relatórios. Lembrando, eu gosto muito do. Antes, eu já vou deixar você, eu gosto só para avançar nesse ponto, que eu acho que é importante. Os acervos municipais, os arquivos municipais, eu adoro as municipalidades, eu gosto muito de prefeitura. E é por isso que eu gosto de pesquisar cidades também, porque você tem um contato mais permanente entre o munícipe, entre o cidadino e tudo que cerca. Você tem todas as questões urbanas, tem uma paixão maior. Quando a gente vê acervos de arquivos estaduais, até o arquivo federal, você encontra menos isso às vezes. Mas só que quando a gente analisa os acervos dessas cidades, a gente consegue visualizar uma série de posturas, de legislações, de discussões públicas, eh, de surtos de algumas doenças, como a própria esquistossomose e algumas outras. A gente pode ver questão de crianças atendidas em centros de saúde com picadas de escorpião. Nós podemos ver propagandas, né? Existem muitas campanhas para alertar sobre os perigos de alguns animais. Dependendo da região, tem até questões de cobras, né, animais peçonhentos, enfim. Nas municipalidades, a gente consegue ver, às vezes, uma construção de legislação que vai desde um problema, loteamento que começa, ou de animais silvestres que ali ficam, como, por exemplo, nós temos hoje, que é muito presente, inclusive no centro da nossa cidade, são os micos estrelas, né, que são apelidados. E são muito comuns perto do Parque Municipal, mas também nas regiões próximas de parque, em Belo Horizonte como um todo. Então, nós temos uma série também de campanhas de como lidar com estes animais, enfim. Desequilíbrios ambientais, né? Por exemplo, nós temos até muito recentemente, por parte da prefeitura, uma iniciativa de reintroduzir algumas abelhas em Belo Horizonte, enfim. Joaninha, É, é, preci- acho é que isso, é, Joaninha, que o Parque Joaninha, Municipal, inclusive, ele tem um dia que ele foi, distribui joaninhas, né, né? para combater o pulgão também. Ah, É, é, Enfim, os animais estão lá, mas assim como outras questões que são. Eu gosto de comentar muito dos subterrâneos, né? Assim, tanto os literais, eu adoro os literais, né? Que são os esgotos, aham, onde também nós temos a presença de Paulo. vários animais, nós temos baratas, roedores, morcego, enfim. Assim como Você também pensou? Tem morcego? não, sim. No de Belo Horizonte, não, mas em outras cidades a gente tem indícios de morcegos, Aham. enfim, porque as galerias são muito grandes, né? Você tem Aham. espaços que dá para. Aqui o nosso esgoto foi um pouco diferente, mas nós temos muitos ratos nos esgotos, por exemplo, muitos e muitos ratos e muitos roedores de todos os tipos. Até registro alguns outros roedores que são nativos também, que se adaptam à vida urbana. Enfim, assim como eu gosto muito dos subterrâneos, dos arquivos da cidade, da vida. Quando a gente faz uma pesquisa minuciosa desses fundos, né, e você consegue encontrar muitas coisas. O que eu digo com muita tranquilidade é que este tema foi muito pouco explorado nos arquivos no Brasil inteiro. Então, se o pesquisador, pesquisadora, se for em qualquer arquivo, ele, com quase toda certeza, ele vai encontrar um caminho quase inédito aí para desbravar. E não somente na parte óbvia, né? Que você pode ver os zoológicos da cidade, que é uma pesquisa que você faz muito bem, mas se você for ver, por exemplo, um acervo de obras, como o que a gente tem aqui em Belo Horizonte da Sudecap, mas poderia ser do setor de obras do Rio de Janeiro, de São Paulo. Quem faz obra, os diários de obra, as pessoas têm relatos de animais que aparecem nas obras, que e você tem que fazer um relatório sobre isso.
né? Então você vai encontrar em vários fundos e coleções, e às vezes de forma inesperada. O que eu acho que é o desafio que as instituições arquivísticas e nós pesquisadores, pesquisadoras também, que a gente passe a escancarar, né, a colocar nos escritores, a importância de se ter de forma mais, ser mais fácil localizar, esses animais nestes acervos. Deixa eu perguntar uma coisa, Yuri. Nesses Claro. acervos, é mais fácil achar os indícios da fauna doméstica do que da fauna silvestre? Assim, uma avaliação mais geral sua. E eu vou te perguntar isso porque se isso não teria a ver, por exemplo, por exemplo, sobre cidades, né? Nós estamos procurando os animais nas cidades. Sim, Se a vida da fauna doméstica seria mais visível, mais farta em documentação, porque a própria concepção da cidade, ela ela se constitui, né, excluindo, como uma oposição ao silvestre, como uma oposição ao sim. mundo, digamos, esse mundo, né, do indômito. Então, haveria aí alguma relação, há alguma diferença das fontes de animais domésticos e das fontes? É mais fácil achar, e isso teria a ver com a própria concepção que as pessoas têm de cidade? Sim, concordo plenamente. É mais fácil achar, é mais fácil achar nos acervos mais populares e mais imagéticos, vamos dizer assim. Se nós pegarmos, por exemplo, os acervos fotográficos e os acervos de divulgação, são os cartazes, os folders, os animais domésticos, eles também são mais populares do ponto de vista de divulgação política. Então, as campanhas de animais domésticos, elas têm mais repercussão entre as pessoas, né? Elas atingem um público maior, até porque muitas pessoas têm seus pets, seus animais domésticos em casa. E isso em Belo Horizonte, isso é muito desde a fundação, assim, principalmente na fundação da cidade, a gente teve essa questão, uma um desejo que é inatingível, que nós sabemos, né, que é bem típico da época que a cidade foi concebida, do controle do meio biofísico, né? Você tinha a questão de subjugar a natureza à vida urbana, né? E neste projeto, né, os animais eles foram ignorados, assim como a topografia e a hidrografia da região, né? Isso é, na região, nas chamadas zonas agrícolas de Belo Horizonte, você tinha que ter criações de animais que, né, serviriam para alimentar, para servir de subsistência para a cidade que cresceria, que ia crescer ali. E muitas vezes a gente pode fazer paralelos com outros elementos do meio biofísico, né, como os próprios córregos, assim como questões climáticas. Os animais são vistos, os animais silvestres, como um problema urbano, Uhum. né? Então, transmissores de doenças, como alguém que vai lá vai estragar um jardim, que pode transmitir doença para o próprio animal que fica dentro de casa, né? Para o próprio cachorro, para o próprio gato. Enfim, os animais passaram também a ter, os animais silvestres, assim, principalmente. Hoje nós temos outras campanhas, nós já temos o Centro de Educação Ambiental em várias cidades, né? Nós já temos a própria o patrimônio cultural também, né? As políticas de patrimônio cultural têm um outro olhar em relação às questões do meio ambiente também, apesar de a gente ainda ter dicotomia entre cultura e natureza muito forte entre os órgãos de patrimônio no Brasil inteiro, e isso não é exceção, em lugar nenhum é exceção. É. Mas, de fato, se a gente for olhar, é muito mais fácil achar campanhas de vacinação de cães e gatos, castrar, né, cães e gatos, assim, que as prefeituras têm esses serviços, inclusive móveis, né, você tem vans para castrar, enfim, Não, e ao longo né, é das muito mais comum. décadas, né, Yuri, as campanhas de castração de cães, de extermínio de cães, né, de rua, por causa da Sim, hidrofobia, né? É. isso, não só e Belo Horizonte já teve também mais, né, bovinos, a gente já teve equinos em É. maior quantidade nas ruas Aham. também. É. E lembrando até a própria forma que a cidade cresceu de fora para dentro e a dificuldade de você ter transporte público, né? Então você também teve muito uso até hoje você tem, que é um problema discutido de forma recorrente, né?
do uso dos cavalos, né, e também da própria questão da febre maculosa, que depois você teve toda, uma discussão muito forte em relação às capivaras, que principalmente da região da Pampulha, que elas foram que você teve vários grupos que protegiam a capivara e vários grupos que falavam que elas transmitiam as doenças, que elas comiam os jardins do Burle Marx, que elas prejudicavam o título de patrimônio cultural da Pampulha, enfim. Isso também é muito legal, por isso que eu gosto muito, eu sei que eu estou puxando a sardinha para os arquivos municipais, mas essa questão, essa paixão toda em relação a alguns aspectos da vida urbana são muito presentes nos acervos dos arquivos municipais. Até arquivos de interior também, se a gente for em É. cidades de interior que tem arquivos municipais, a gente vai ver essas discussões. E acervos do legislativo, que a gente acaba ficando muito uma visão do executivo, né? Mas o legislativo, o acervo, pelo menos aqui de Belo Horizonte, é riquíssimo em discussões acerca dos animais silvestres, né? E também principalmente dos animais domésticos, que são muito mais comuns pelos motivos que a gente acabou de falar aqui, Uhum, uhum. Sim. né? É. E no caso do arquivo municipal, e no caso de Belo Horizonte, fontes específicas, eu sei que você separou algumas Assim, eu para separei. explorar, né? É, é engraçado que quando a gente vai fazer nossas pesquisas de fontes, ainda mais quando a gente passa muito tempo, né, procurando esses acervos, a gente costuma a ser um pouco, a gente quer mostrar sempre, eu gosto muito do acervo, então eu fiz um trabalho de não ficar muito nos acervos, considerando os acervos assim, do subterrâneo, literalmente, Aham. Tem da maior relação nossa, com sua pesquisa, é, né? isso, mas aqui, o que que é interessante, é o que eu acabei de falar. Quando a gente vai analisar um acervo riquíssimo, é o acervo que é o primeiro acervo de Belo Horizonte, que funda a cidade, que é o acervo da Comissão de Escolha das Localidades, para onde se construiria a capital. Então, você teve uma série de localidades, como Várzea do Marçal, que ficou em primeiro lugar, você teve a região ali de São João del Rei, né? Enfim, você teve uma série de locais que você teve a pesquisa. E essa pesquisa foi minuciosa em relação à análise do meio biofísico. Então, você deveria ter análise de micro-organismos, você deveria ter uma série de análises. É claro que não foi feito da mesma forma em todos os lugares. E as discussões políticas, fisiológicas, elas falavam no final das contas, né? Eu chamo de técnico-políticas, porque todas as decisões foram políticas, elas precisavam ser baseadas em uma série de relatos e estudos técnicos. No caso da Comissão Construtora da Nova Capital, eu recomendo para análise dos animais, principalmente as cadernetas de campo, que são da Museu Histórico Abílio Barreto, por exemplo, mas Ah, aqui as cadernetas de campo você tem uma pesquisa em loco que você tem minuciosamente os detalhes de clima, da quantidade de chuvas, dos ventos, dos animais do subsolo, a presença de cupins, a presença de formigas, quais formigas que eram, né, dos animais que se alimentavam dessas formigas. A necessidade que a comissão construtora já colocava desde aquela época de se proteger as nascentes e a biodiversidade perto das nascentes, porque você tinha que proteger a água que ia servir para abastecer a cidade. De novo, não tinha nenhuma pretensão de proteger o rio para que bonito, né, pelos animais, pela questão ecológica da coisa, mas você tinha um valor utilitário daquilo. A descrição que os técnicos da comissão colocavam é que se você prejudicasse as nascentes e a biodiversidade que ali estava, você prejudicaria a população de Belo Horizonte e a quantidade de água que teria disponível para a cidade. Aqui é uma planta de desapropriação da fazenda do Cercadinho. aham. E a, desapro- e a comissão consultora ela foi minuciosa em relação à descrição dos elementos, né, da natureza em presente em toda esses processos de apropriação. Então, você teve a questão de quais tipos de árvores e de animais que tinham ali, de como é que o rio, né, da saúde do rio, se a água era potável ou não, se recomendava fazer teste, mas é claro que a gente tem que lembrar que naquela época tinha que mandar amostras para outros locais para ver, era caro fazer isso, né? Em Belo Horizonte ainda era muito isolada, não se tinha o ramal devidamente inaugurado.
Então, um acervo que os animais se faz, que a gente tem os animais muito presentes, é o acervo da comissão consultora da nova capital. Uhum. É, e é E, de interessante fato, porque eles têm, pois eles não, lidam com essa interação, né? Entre água, árvores, sim, mais sim, populações humanas, né? Tem é, uma curiosidade aí, que é essa visão holística que, no fundo, eles consideravam nesse momento, né? É, muito, uma essa é forma. muito interessante você falar. Porque eu acho que é engraçado que a gente vai mudando. No mestrado eu falei uma coisa, no doutorado eu falei outra, né? Porque a gente vai pesquisando mais a fundo e se amadurece. Os técnicos da comissão consultora, né? Eles prestaram muita atenção no meio biofísico, muita. A execução da cidade foi outra coisa, né? O projeto urbanístico ali, aquelas ruas, né, em xadrez, a questão da topografia que foi toda embora, mas eles prestaram bastante atenção e eles já alertaram uma série de questões que nós não deveríamos fazer na cidade e fizemos, como, por exemplo, o bairro Belvedere 3, ali na ali perto da nossa Serra do Curral. E você já tinha ali a necessidade dos corredores de vento para um controle climático, para ter uma previsibilidade climática maior em Belo Horizonte, com uma umidade mais adequada, com uma temperatura amena. E, né, da calada da noite, aquilo ali virou uma série de edifícios enormes que prejudicaram, criaram novas ilhas de calor no centro da cidade. Isso já estava desde a época da comissão consultora. A necessidade de se proteger as nascentes, né, a necessidade de você manter as matas ciliares nativas nas nascentes, e isso ficou evidente depois nos processos de proteção cultural e ambiental da Serra do Curral, por exemplo, que aí é um outro acervo, que eu não trouxe uma foto aqui, mas é um outro acervo que eu recomendo muito, é o acervo do patrimônio cultural em Belo Horizonte, que ele é riquíssimo. Os Uhum. estudos ambientais que foram feitos para algumas proteções, como por exemplo da Serra do Curral, inclusive, fazem diálogo com a própria comissão consultora, porque você vai falar que os quintais das casas deviam ter determinadas espécies, que são espécies que não são, que não vão, que são espécies nativas da região, ou espécies que pelo menos não vão causar problemas em relação a outras espécies que ali estão. Aham. Vão te falar de quais sementes que você pode colocar, tem uma lista e quais são as justificativas. Aqui tucano alimenta de tal fruto que dá nessa árvore, esses pássaros se alimentam, o gambá que está em risco se alimenta disso aqui, os coatis, enfim. Então você tem essas justificativas Esses também. documentos são de quando, ô Yuri? Esse segundo acervo que você está falando? Dos quintais? O processo de tombamento da Serra do Tá Curral certo. ele é Ah, grande, mas esse tá. estudo especificamente é de 2002, se eu não me engano, porque o Tá. tombamento é de 2003. Ah, uhum. E a gente é muito cético, às vezes, em relação à política de patrimônio, mas nós temos que recordar que, graças à proteção municipal do patrimônio cultural de Belo Horizonte, que foi possível barrar novos processos de mineração na Serra do Curral, que era um desejo do governo estadual na época, né? Isso foi muito recente, tem 2 anos, É, né? que Então, sempre uma tentativa sempre retomada, né? Incansavelmente isso. retomada, né? Pois é. Para fazer um diálogo com este acervo aqui, eu estou falando, viu, Regina? Se você É. É um outro acervo que eu gosto muito, assim, isso aí de novo eu sei que eu sou viciado nisso, mas eu gosto muito de análises técnicas, né? Porque eu Aham. gosto, e a gente, né, e na pesquisa que a gente faz no nosso projeto de pesquisa desde muito tempo, desde História e Natureza, a gente tem essa questão de reconhecer o trabalho técnico, né, o discurso técnico-científico, né? Eles são técnicos, eles estão ali no dia a dia, e houve uma comissão mista para apurar, aqui no caso que nós estamos vendo, tá dando para ver aí o rompimento da barragem da Dá. Pampulha? Aham, dá. Da Tá, direita. né? É. Aqui é o Meio do rompimento nome da da cidade. barragem. Aham. É. Isso, exatamente. Que houve um vazamento em direção ao aeroporto da Pampulha. E este rompimento, de início, já causou uma séria preocupação
das autoridades sanitárias do município, que tinham uma grande influência política em Belo Horizonte na época, principalmente em relatório, em discurso. Eles tinham um grande trânsito entre a camada social de Belo Horizonte e a camada política. Eles eram políticos, né? Eles estavam presentes da administração pública. Lincoln Continentino, que é um sanitarista muito reconhecido em Belo Horizonte, era político, ele sempre esteve em órgãos políticos. Os estudos urbanos de Belo Horizonte, feitos por Juscelino Kubitschek, eles fizeram um diálogo com os estudos de Lincoln Continentino, então tinha uma força muito grande de políticas sanitaristas em Belo Horizonte na época. Então, um dos primeiros alertas foi para um surto de esquistossomose. Então, de início, você teve uma grande mobilização na Prefeitura de Belo Horizonte, e isso está bem descrito nos documentos, tanto deste acervo, que é o acervo que vai apurar as causas do rompimento, que é um acervo que faz parte do fundo do Gabinete do Prefeito, que é um fundo muito importante do arquivo, mas você tem ali as chamadas também notas técnicas sanitárias, que vai explicar para a população o que ela tem que fazer. E isso a gente tem até hoje. Em eventos de enchentes, em eventos de deslizamentos das encostas, você tem essas questões. Então, o que é interessante é que você tem uma lista, uma descrição dos animais que foram atingidos por esse rompimento, os peixes Ah, né, porque você teve um problema muito grande também dos peixes que ficaram no meio do caminho, né? Então você tinha a chegada de urubus e isso é tudo descrito, e um cuidado com a população em relação à esquistossomose. Isso é uma preocupação recorrente em Belo Horizonte, também dos acervos, aí eu vou colocar dos relatórios porque de prefeitos. Aí os peixes mortos atraíam os urubus, não é? Seria isso, né? traíam, e Na atraíam verdade, os outros, urubus atraíam acabavam roedores. limpando, né? Porque os urubus acabam Sim, sendo faxineiros aí nessa situação. mas é curioso que os urubus, nessa época, isso aí está no acervo em algumas descrições, eles tinham uma fama muito ruim entre os citadinos, É, né? Os urubus, eles é eram um vistos estrago como, e sujo. até por uma questão, eu até tentei fazer uma pesquisa sobre isso, muitas pessoas vieram de cidades do interior no início dos primeiros anos de Belo Horizonte. E em fazendas, né, você tinha um temor, os urubus, eles procuravam a placenta das vacas, a vaca que acabou de parir, sempre atraiu urubus, e você tinha assim, as pessoas acreditavam que os urubus causavam danos os bezerros, né? Aham, E os cavalos e os potros que tinham acabado de de nascer. nascer. E muitas vezes eles levavam famas de outras questões de natimortos, né? Enfim. E os urubus eram caçados, os urubus no chão, assim como as cobras também. As cobras sempre foram muito sempre foram muito. Você teve uma chacina de E cobras os muito urubus grandes. são aves E- nativas, né? Eles são aves nativas. São, São. Aham. são aves nativas, É. né? E aqui a gente tem, eu escolhi algumas páginas do relatório de prefeito, essa aqui é Aham. interessante, que é de 1899, que vai falar como uma principal preocupação para a capital a instaurar o jardim zoológico, que Aham. vai ser na Pampulha, vão fazer um terraplanagem, porque antes ia ser onde Peraí, hoje é o Minas esse aí Tênis é Clube, de qual ano que ele é? 1899. Não, desculpa, Não. esse aqui é dos anos 60 já. Pois é, porque Aqui já tem uma preocupação de 50, aliás, aqui já tem uma preocupação de trazer o zoológico a Pampulha. para Pampulha. Aqui, além disso, nos relatórios de prefeito, que é muito interessante, onde nós também vamos encontrar muito a questão dos animais, é associada ao lixo. Então, se a gente pegar tanto os relatórios de prefeito quanto o acervo da chamada SLU, que é a nossa Superintendente de Limpeza Urbana, Aham. você vai ter os animais presentes em vários momentos. E quando a gente pega um relatório de prefeito e compara com um jornal da Hemeroteca, por exemplo, você vai ver muita referência aos escorpiões. Os escorpiões, aqui eu tenho um documento que eu adoro, que é o Plano Programa de Administração para Belo Horizonte, que é do Américo René Gianetti.
E este plano-programa, ele é um documento também que, de novo, ele faz referência à comissão consultora, ele tem essa pretensão de ser de ter um plano diretor para Belo Horizonte, para ter toda uma reestruturação da administração pública e da vida urbana, né? De questões sanitárias, de questões urbanísticas, de questões de regulação urbana. E uma das preocupações é a questão dos micro-organismos e também a questão dos escorpiões. Tem algumas páginas do relatório, e aqui a gente tem um exemplo Cortou, Yuri. que tá aqui quando fala da profilaxia, né? Sim, deve se enfrentar depois de conveniente estudada. Oi, desculpa, voltei. Aham, Aqui a gente tem é, que fala da questão de se estudar, né, e enfrentar a questão da hidrofobia e do escorpionismo. Os escorpiões, eles são um vilão, estão recorrentemente nos documentos da prefeitura, numa época em que a cidade crescia muito. E é, neste período, além da abertura de novos lotes, você teve um problema enorme de acúmulo de lixo nas calçadas. E isso causava um refúgio para baratas e para escorpiões e para ratos. Então, neste período, era muito comum a presença de escorpiões e atendimentos a crianças que eram picadas por escorpiões. uhum. E era uma preocupação muito grande do poder público na época, que fazia até comissões para tentar diminuir a incidência dessas chamadas pragas urbanas. Na verdade, o Deixa eu fechar um escorpião, pouco. né, Yuri, ele é o escorpião amarelo, que é o mais comum em Belo Horizonte, é o Titius cerulatus. Ele é nativo, né? Ele é um animal, ele é Sim. um animal peçonhento nativo, né? E Uhum. eu cresci em Belo Horizonte, e a minha mãe, É. nos anos 60, nunca deixou a gente calçar um sapato sem Sim. sacudir antes, para ver se tinha escorpião, porque era muito comum, né? Sim. Por causa que, na E verdade, eles o acúmulo de lixos, além de propiciar os esconderijos, né? As baratas que se reproduzem ali são alimentos para os escorpiões também. Então, eles são acabam alimentos. procurando ali como abrigo e como lugar para caçar alimento, né? Sim. Eu cresci com É, e escorpião, são muito comuns. e ainda são em algumas São. regiões da cidade. Se a gente for São pegar muito documentos comuns recentes, nós e temos. para crianças eles são muito perigosos, porque a quantidade de veneno numa criança pouco pesada, ela pode ser um problema sério e levar a óbito antes de conseguir socorrer. Só para Ah, fazer uma. Eu gosto muito de fazer essas, porque nós temos uma questão em estudos urbanos rasteiros, de como se os problemas urbanos que nós temos hoje fossem algo recente demais. Né? Se a gente for pegar algumas matérias de jornal, alguns estudos mesmo sobre a cidade, a gente vê que coloca a cidade de hoje tem transporte público caótico, trânsito, problemas mas só que a gente consegue ver ao longo no acervo que os problemas urbanos eles têm essa cronologia muito maior do que se imagina, né? E aqui, no caso, é uma política pública no acervo da SLU, especificamente voltada para o controle de escorpiões e de ratos, que é recolhimento de lixo num programa específico de 2016 para diminuir a incidência de pragas urbanas em algumas regiões da cidade. Isso aqui é uma região do Tupiá, uhum. em 2016, em fevereiro de 2016. Bairro Tupi. E o que é outra Agora, questão os pneus interessante do também, acervo. eles passaram a fazer parte do Sim, combate à dengue, né? Do mosquito da dengue. sim, Também um animal, digamos assim, né? Um inseto aí que passou, isso, que não que é era outra nativo, mas preocupação passou muito a grande fazer das parte, é um prefeituras. inseto invasor, né? Não é, ele não é Isso, originário do nosso continente, né? Mas os pneus passaram a ser depois um veículo, né, de sua reprodução, né? sim. E Hum. aqui também é um combate específico a roedores, isso aí em 2011, que a Aham. prefeitura, até hoje, e desde aquela época, se a gente lê o relatório de prefeitos, se a gente lê o relatório do prefeito de Cristiano Machado, se nós formos ler o relatório do prefeito Otacílio Negrão de Lima, que era sanitarista,
Ele gostava de ser chamado prefeito sanitarista, apesar de ter feito claras decisões fisiológicas em detrimento de questões sanitárias. É, você tem uma preocupação em combate aos roedores. Aqui são armadilhas, são espalhadas para capturar roedores em zonas, em regiões específicas da cidade, a partir de estudos feitos pela Secretaria de Meio Ambiente, pela zoonose em Belo Horizonte também. Então, isso aqui você tem, além das fotografias, você tem relatórios, você tem a descrição dos que os roedores podem provocar, né, na população. E é curioso porque a gente, do ponto de vista de acervos arquivísticos, a gente tem a questão dos roedores tanto no combate a eles nos acervos, temos também uma série de flyers, né, da prefeitura, mas os roedores são um risco para o próprio acervo. É, Nós já tivemos os roedores, eles gostam do acervo para roer, né, a caixa e os papéis, por causa que é uma questão biológica deles, eles precisam mastigar sempre. Mas eles também, a urina deles é perigosa. Eu já trabalhei com acervo que teve que ser interditado por causa da presença de fezes e de urina de rato. de ratos e também fezes de morcego. Aí um estudo biológico, de risco biológico foi feito e recomendou para que esse acervo não fosse manuseado É leptospirose, por nenhum a técnico, nenhum doença profissional. leptospirose, né? Leptospirose é Isso, uma de morcego, de rato. No morcego, eu não sei. de Morcego, rato. eu acho que o principal problema é a hidrofobia, não? Hidrofobia, sim. É. E E a ao hidrofobia mesmo é tempo, um. né, os morcegos são tão importantes, né? São, Sim. na verdade, eu acho que a caracterização como praga, ela tem ela envolve muitas questões problemáticas, né? Porque à medida que você coloca o morcego como praga, mas o morcego é um agente polinizador, ele é também né? Ou o urubu também é um animal que, na verdade, se a gente pensar do ponto de vista humano, extremamente útil, porque ele é um faxineiro, né, da natureza, ele limpa né, os restos, né, de carne Uhum. que ficam pelo chão, né? Aqui tem um pássaro, né? E É um urubu? é um urubu. É um urubu em cima do matadouro municipal. Belo Horizonte Ah, teve e um tem matadouro vários aqui também municipal. na porta, né, perto de onde está escrito Dalton, acho que tem vários urubus aqui também. Ah, Temos urubus para todos os lados aqui nessa fotografia. A região do matadouro ela era muito habitada por urubus e por outros insetos, né? Além dos urubus, das aves, você tinha vários insetos na região. E o matadouro depois ele foi demolido no bairro São Paulo na década de 1950. Uma questão que a gente tem, isso aqui já é um acervo que os animais estão presentes, mas principalmente os animais domésticos com o acervo da assessoria de comunicação do município, que também é a fonte daquela foto do recolhimento de lixo no bairro Tupi. uhum. E, de novo, Regina, eu acho que realmente a questão tanto dos morcegos, nós temos um preconceito muito grande com os morcegos. Isso é engraçado que até nos textos técnicos, as pessoas matam os morcegos, né? Dão travesseiradas quando o morcego entra dentro de É um perigo, casa. né, para a E a pessoa. maioria dos morcegos morre de medo. E aqui a gente tem os urubus. E você tem também uma questão muito grande de preocupação sanitária com os animais, né? Aqui você tem, por exemplo, apreensão de carne, né, de animais que eram vendidos na rua. A prefeitura tinha um serviço de vigilância sanitária e ainda tem muito presente. Nós também temos da Assessoria de Comunicação de Belo Horizonte campanhas de vacinação. Aqui Piquinês, essa raça essa é, espécie está quase extinta. A coisa mais difícil hoje é achar um piquinês, né? Que E eu acho muito eram tão comuns. curioso, Ah, era tão comum, minha é, mãe me minha falava muito dos infância, pequinês, ela teve um pequinês, chamava Rock. Eu escolhi essa foto justamente por isso, por causa do pequinês, e também pela presença da Praça 7 ali no fundo, né, que não é a Praça 7, no caso, aqui nós temos o obelisco que estava na região da Savassi, né? Que ele foi para a região da Savassi depois. E aqui também
nós temos na região na mesma foto da assessora de comunicação, a apreensão de animais para combate à febre maculosa e à dofobia. Aqui a gente tem, se a gente comparar a imagem com o que foi descrito nos relatórios técnicos que estão presentes em outros fundos, né? Se a gente olhar a imagem por si só, vai estar lá, animais apreendidos em curral. Aí você tem a justificativa pela apreensão dos animais. É claro que você tem a questão do trânsito, mas você também tem a justificativa da hidrofobia e da febre maculosa, das questões dos carrapatos e de pragas urbanas também, né? Que são alguns burros e cavalos que foram apreendidos pela prefeitura. Uma outra, no mesmo acervo, né? Eu estou mostrando foto demais, mas já está acabando. No mesmo acervo, nós temos essa foto, eu acho sensacional, porque a gente tem aqui é, se a gente for ver tanto, se a gente for pensar nas culturas hídricas, né, do Canclini, ou se for pensar no Kozelik, né, você tem a questão de pessoas vivendo o mesmo tempo cronológico, mas em tempos históricos bem diferentes. Você tem tanto automóvel quanto as charretes que abasteciam o mercado municipal, que era o mercado central, que na época ainda era da Prefeitura de Belo Horizonte. E lá dentro havia comercialização de animais, como nós podemos ver no acervo do próprio Mercado Central, que foi para o Aham, Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte. E na época você tinha até cobras, você tinha um vendedor que era muito folclórico no Mercado Central, que tinha uma jiboia, de estimação, que ele andava com a jiboia, e alguns animais que eram vendidos ali, ainda mais pela época, são animais silvestres, né, da região. aham. Eram animais silvestres da região. Não se tinha esse controle para a venda desses animais como nós temos hoje, né? E Então, o até acervo do setenta e Mercado Central é um três acervo. não havia uma legislação assim, muito É, efetiva, né? sim, essa foto é anterior, né? O Mercado Central não tinha sequer a cobertura ainda, e você tinha tudo quanto é bicho que era comercializado ali nessa região, Vendido ao né? lado, E para né? Porque ali você tem umas restas de alho e de cebola, né? Ao lado, né? Vendidos ao sim, do lado lado. da comida. E É. do lado de um barbeiro, né? Então você tinha o Mercado Salão Central, de você beleza. tinha É. essa questão, um salão Insalubre. do lado de um barbeiro, exatamente, era tudo aberto, chovia nesses bichos, né? Você imagina. Aham. E é curioso que o vendedor, porque você E, ô, teve uma Yuri, o campanha para espaço é um espaço de sofrimento animal, né? Muito grande, né? Espaço de sofrimento. aqui é o Como ainda tamanhozinho é das. hoje, como ainda é hoje, né? Um espaço de sofrimento, de crueldade. Você tem hoje o espaço dos animais, ele é bem menor do que ele já foi, né? O Mercado Central É. já teve isso como um dos grandes pilares. E o pessoal que vendia os bichos tinha tanta força lá que você tinha um cara que ia para as manifestações políticas com uma cobra enrolada nele, né? Então era algo. Enfim, é um acervo que eu acho sensacional. E para terminar o acervo da Sucom, que eu já falei demais, nós temos as queridas capivaras. Aham, Essa foto aqui é de julho de 2013. Foi quando estourou a questão das capivaras da Pampulha, porque o pessoal que foi fazer o estudo aqui do reconhecimento do título mundial da Pampulha falou: gente, com essas capivaras comendo o jardim do Burle Marx aqui não vai dar, como é que vocês vão fazer? Aí o IBAMA já falou que tinha uma questão danada também muito perigosa da febre maculosa, elas poderiam transmitir, e foi um debate intenso, que demorou anos, né? Você tirava as capivaras voltavam, vinham de outras regiões, era o habitat delas, e elas eram um bicho considerado fofinho, simpático, e as crianças interagiam com as capivaras, mas as capivaras mães, que tem, como aqui a gente pode ver, tem alguns filhotes, elas também, né, podem ficar poderiam se sentir bravas, ameaçadas, né? elas Podem defender os bebês, né? você teve vários registros de ataques, está no acervo você teve uma CPI das capivaras, que está no acervo da Câmara Municipal, e em poucos anos depois, aqui é o manejo das capivaras que a prefeitura instalou ali na região da Pampulha para esterilizar as capivaras, né, e fazer o que foi acordado Aham. é, ali com a Câmara Municipal e com o Ministério Público, que foi um processo que foi intenso. Enfim, Uhum.
É coisa demais. Eu É, sugiro que a gente tenha só uma pergunta, várias Yuri. pesquisas, claro. Essas fotos agora que você mostrou da KPF, está escrito SUCOM. SUCOM é Superintendência Ah, sim, de comunicação. de Comunicação. Que era Ah, antiga assessoria de comunicação, virou antiga superintendente de Ascom. comunicação. Essas Antiga fotos, Ascom, sou antiga suspeita. Ascom. Tá. Ah, Isso, aqui também é SUCOM, essa- que é o Centro de Controle de e, Zoonoses. Eu essas- acho linda essa foto. e esse acervo já está no Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte? Está no Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, Aham. é disponível para todo mundo. E É essa? um acervo nato digital. Isso Aham, é um acervo nato digital. Isso é chamada expedição coruja, que o aham. zoológico faz. Ah, tá. Então, você vai lá de noite Tá. É. e observa os animais porque tem muitos animais, como a própria onça, né, os felinos e uma série de outros animais que são do zoológico, eles são muito mais ativos no período noturno. Então, É. você tem enfim, Leões. olha, eu acho Felinos. É. leões, Aham. E o que que é um acervo eu acho, nato digital? pode. Nato É um digital. acervo que nasceu digitalmente, né? Porque Ah, a gente tem um acervo esse acervo que eu mostrei aqui anteriormente da Sucom, antiga Ascom, era uma máquina fotográfica analógica e o filme era revelado na própria prefeitura. aham. Este aqui são máquinas digitais, o acervo já nasceu digital, ele vai para o arquivo de forma digital e é um acervo muito mais volumoso, mas ele é muito mais recente também, principalmente 2005 para frente. E ele é Então, esse acervo da consultado Sucom online ou no arquivo? ele vai ser consultado online por meio do banco de dados Ah, tá. Atom, que o arquivo vai disponibilizar, e ele é consultado no arquivo. Algumas dessas fotos estão disponíveis no Flickr da prefeitura, não sei se é assim que se pronuncia, que essa rede Aham, social eu não tenho muito conhecimento, aham. que é onde a prefeitura coloca uma seleção. Mas se vocês forem no arquivo, vai ter muitas, muitas fotos, além das fotos que estão no banco de dados da prefeitura, que dentro do site da prefeitura você já acha, que é o Flickr PBH. Aqui é um programa de reinserção das abelhas para aumentar a biodiversidade do Parque das Mangabeiras, que existe até hoje. É um programa muito interessante. Tem na cidade como um todo. E eu acho um outro acervo fantástico, que quem já pegou muito ônibus na capital conhece, que é o do Jornal do Ônibus também, que é outro acervo da comunicação e da BH Trans, que você vai ter em vários momentos pequenas notícias sobre animais, aqui é no caso animal morto, com a representação do urubu, e um telefone de atendimento falando o que que você deveria fazer no caso de se deparar com animal morto, se você ter um animal morto também na sua casa. Enfim, o acervo do arquivo da cidade, se você pegar somente a documentação textual, você tem 1,5 km, De né? pontos. Ou seja, é, são Promissor. milhões de itens documentais. Parou de novo, né? Deixa eu parar de compartilhar. É, promissor, né, Yuri? Voltei. É muito promissor, Fascinante, né? Fascinante, é né? fascinante. Eu sou apaixonado com esse acervo. Uhum. E não só no arquivo da cidade. Se você for no Arquivo Geral do Estado do Rio de Janeiro para estudar o aterro do É. Flamengo, você vai ter a mesma coisa. Né? Se você for no Arquivo Nacional, você vai ter uma série de documentos. Se você for no Museu do Cabelo Barreto e ver as cadernetas da Comissão Consultora, a mesma coisa. Se você tiver curiosidade, entre no site do Arquivo da Cidade de Nova York. Você Hum. tem exposições sobre animais urbanos, principalmente os mitos que você tem no esgoto, que eu adoro esgoto, né? Mas ali nos esgotos você teve uma época que você teve vários mitos de Aham. animais. Tem uma seção de uma exposição dos documentos das galerias pluviais de Nova York que vão mostrar os animais. Tem uma exposição que eles fizeram, linda, maravilhosa, tá lá no site. Aproveitem, assim, já que vários pesquisadores vão ver, eu sugiro aproveitar os bancos de dados e os acervos que estão disponíveis online, façam esse tour. E os animais vão aparecer de várias formas, de vários jeitos, de vários tamanhos, E em várias né? E- situações e sob vários Isso. olhares humanos sobre eles também, né? É, E em várias ações que eles promovem também, não sim, intencionalmente, sim. mas que são a forma deles ocuparem o espaço da cidade, né? E estarem, Uhum, assumirem seus protagonismos aí, né? Pois é, Yuri, muito, muito interessante e assim, muito fascinante.
Eu acho que é importante, você deu alguns exemplos mais palpáveis de um acervo, mas eu acho que é aquela coisa que eu falei no início, é abrir horizontes de pesquisa e de Uhum. mostrar que esses animais estão presentes nos arquivos e que a gente tem que começar a saber encontrá-los por ali, né? É uma coisa que o nosso projeto tem feito. O nosso projeto, um dos objetivos Bem, dele é tornar visíveis os animais no alguns fundos do acervo da cidade de Belo Horizonte, né, com o trabalho que tem sido feito e que a gente espera poder colaborar, né? Bom, Yuri, acho que chegamos ao fim. Eu queria agradecer a você, né, agradecer a sua participação, a seleção de fotos que você nos trouxe aqui, aos horizontes abertos aí para a história de Belo Horizonte, né? Abusando do termo, e convidar as pessoas que, além desse vídeo, que é o primeiro de uma série de outros vídeos sobre a história da fauna silvestre em Belo Horizonte, que vocês podem nos seguir, o Centro de Estudos Animais, tanto no Instagram, @Centro Animais, quanto no TikTok, @centro.animais, ou então no Blue Sky, @Centro Animais, bluesky.social. Estamos presentes nessas redes aí, divulgando conhecimentos e partilhando o nosso interesse pela história dos animais. Então, agradeço a todos e muito obrigada, Yuri. eu que agradeço, muito obrigado. Foi um prazer falar dos animais e de documentos. E cada pesquisa, gente, abre várias portas, né? Então, se iniciar, a gente não para. Isso que é bom, isso que vai ser legal no nosso projeto, mas a gente. Muito É, obrigado, é, espero que sugere novas pesquisas. e, sobretudo, um conhecimento, novas pesquisas, e um conhecimento que possa redimensionar a nossa relação, nós, habitantes das cidades, com a vida silvestre, que teima, né, em permanecer e luta pela sobrevivência nas cidades em todo o Brasil e em todo o mundo. Muito obrigada. Isso. Até a próxima. Obrigado, Regina. Até Tchau. mais, tchau.